Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos trazendo uma visita maravilhosa que vai falar de um segmento da música que eu vejo que está em constante crescimento e nós vamos entender um pouco mais disso. Eu vou falar nós, porque inclusive eu vou entender um pouco mais disso, que é a música eletrônica. Thiago Mansur, muito obrigada por você estar aqui falando com os nossos compositores. Primeiro eu quero saber de você, como que foi o seu começo? Porque quando a gente fala DJ, a gente tem aquela noção de que o DJ é apenas aquela pessoa que coloca músicas e trabalha ali na festa. Uhum. O segmento está mudando muito e para isso você teve que ter uma pré-musical lá atrás para você vir a se tornar um produtor. E tá hoje se destacando como DJ. Você pode contar pra gente como foi o começo disso tudo? Sim. Cara, eu vou começar lá atrás, quando eu era bem molequinho mesmo. Eu comecei tocando bateria na banda da igreja. E aí foi meu primeiro contato com música, né? Eu tocava, todo domingo, mas tinha os ensaios, enfim. Essa época foi o meu primeiro contato com algum instrumento. E aí eu comecei a me apaixonar por música e ficar muito fã de algumas bandas, tipo Red Hot, Nirvana, Man at Work, e aí também algumas coisas mais Jamiroquai, que foi uma banda que me marcou muito, enfim. E aí eu fui morar fora do país como modelo, e lá fora eu tinha alguns contatos com algumas grifes bem importantes do mundo da moda, e essas grifes eu às vezes não só fazia campanha, como fotografar e participar do desfile, mas eu também estava no dia a dia, né, dessa grife, né. Tem um negócio na moda que a gente chama de fitting, que é quando você é o modelo de prova da coleção. Então eles desenham lá, você tem a medida exata M. Então eles desenham o M lá para tirar o molde, para depois fazer o P e o G, enfim. Uhum. Então, além de eu fazer campanha, de eu fotografar e de eu ser modelo, enfim, fazer os desfiles e tudo mais, eu participei bastante também dessa parte de fitting, principalmente da Calvin Klein, que foi uma grife que eu tive um contato muito grande. Você tá lá dentro, você respira, você vê o estilista, o stylist, o pessoal do marketing e tudo mais, você vê a coleção nascendo, né? Eu que sou, né, que era interessado por tudo, curioso, eu queria até dar pitaco na parte que eu gostava mais, que era a música. Como é que é a inspiração dessa coleção, desse desfile, o movimento Flower Power, e não tem uma música dos Beatles aí? Tem que botar um Yellow Submarine aí. E os caras no começo, não, moleque, fica pra lá, não sei o quê. E aí beleza, e eu sempre tentava dar um pitaco. E aí às vezes os caras, não é que ele tem razão? Pede pro cara que fez a trilha botar uma música que represente mais o conceito, ou que é um ícone desse conceito. E geralmente muitos produtores musicais, aí eu me incluo também nessa classe hoje em dia, tem um pouco de ego, enfim, eu até entendo, porque muitos produtores falavam, essa é a minha leitura para esse job. Eu acho que a minha leitura é essa, não tem que ter a música dos Beatles. E aí o contratante, né, a grife na época, falava, não, mas eu gostei da ideia, agora eu quero a música. O cara falou que não vai alterar. E aí eu falava, não, dá essa trilha aqui que eu vou alterar ela. E eu não era DJ, não era produtor. Eu tocava, me familiarizei muito com música, com conceitos musicais por conta de tocar um instrumento. E aí foi a faculdade da vida, comecei a assistir muito tutorial de YouTube também. E eu tinha um grande amigo meu que era DJ. E eu cheguei pra ele e falei, cara, como é que eu corto e colo as coisas aqui, porque eu preciso botar essa música aqui. E aí me ensinou a mexer no programinha de produção, e aí, era basicamente cortar e colar e reorganizar aquela trilha. Depois, claro, a gente foi evoluindo e esse foi o primeiro passo que eu comecei a mexer de música. E daí as grifes começaram a fazer convites pra mim, você quer tocar na festa pós-desfile? Então a gente vai fazer o desfile e depois vai ter uma festa de comemoração ao sucesso do desfile, você quer tocar? E eu, demorou, vamos tocar. Só que eu não sabia tocar também. Então assim, eu chegava pro meu amigo DJ, e aí? Ele falou, primeiro você tem que ter as músicas. Daí ele, claro, na época era CD, a gente usava CD, então ele me deu Que ano que era isso? Putz, acho que isso foi por volta de 2008, 2009. E aí ele, vou te dar uns CDs com as músicas, que música de DJ geralmente são músicas que não é o que as pessoas ouvem hoje no Spotify ou no iTunes, enfim, nas lojas, porque essas versões, até o que toca na rádio, são versões mais curtas, que a gente chama de radio edit. Para caber na programação. Para caber na programação e ser mais dinâmico. As versões dos DJs, geralmente até no meu caso de música eletrônica mesmo, de house music, as pessoas tocam esse tipo de coisa, a gente precisa da música, que é a versão que toca no rádio, no Spotify, mas a gente precisa ela
com a intro e com a outro, que é um bloco de batida. Geralmente ela tem mais batida, né, kick, snare, e tem poucos elementos da música, como elementos harmônicos, como vocal, enfim, quase não tem, justamente para a gente poder fazer a mixagem, ou seja, misturar uma música com a outra. Geralmente essas músicas têm 1 minuto só de batida praticamente, que o público nem ouve, mas eu no fone tô ouvindo. Então eu acerto a velocidade, o beat das músicas, o BPM, e aí quando eu troco uma música para outra, a pista de dança, o público só percebe a troca de música, mas eu já tô trocando a música, mixando a música no meu fone, sem o público perceber o que está acontecendo já 1 minuto antes, e depois tem que ter esse bloco na saída também, o que a gente chama de outro. O meu amigo me deu CDs com as músicas já preparadas para eu poder mixar, me ensinou o básico, e é lógico que a gente aprende o básico, mas você aprende mais na prática. E tudo meio que na vida, assim, a prática ensina às vezes mais que a teoria, né? Sim. Eu fui tocar assim, algumas vezes nas festas dos desfiles sem saber tocar, então eu praticamente abaixava um canal e subia o outro, tipo assim, abaixar um volume e subir outro volume, mesmo que a batida estivesse próxima, mas eu não tinha técnica, enfim. E aí eu fui aprendendo com o tempo, depois eu me interessei, fui estudar, e aí depois eu comecei a tocar. Nas festas eu tinha um resultado melhor depois de fazer o básico do básico do básico, eu comecei a evoluir. Eu morava em Nova York na época, as boates de Nova York começaram a falar, poxa, tem um cara que é modelo, que é conhecido no meio da moda, né, que é um meio muito badalado, que conhece outras modelos. Pô, tinha um monte de amiga minha que era Angel da Victoria's Secret, que era modelo famosa de não sei o quê. Pô, ele vem tocar, ele consegue convidar uma galera legal e ainda faz uma apresentação legal, que essa, né, com o tempo eu fui evoluindo. Comecei a ser mais chamado para tocar, e aí eu falei, nossa, que legal, né, eu posso ganhar um dinheiro extra aqui tocando, né. A carreira de modelo, ela é uma carreira mais curta, né? E olha esse papo hoje de feminismo e tudo aí, que eu sou super favorável, que as mulheres têm que, de fato, ter o seu lugar, seu espaço reconhecido, e nós, como homens, temos que fazer o máximo que a gente puder para ajudar com que essa equivalência exista, mas na moda é uma profissão que as mulheres ganharam muito mais que os homens. Na minha época era assim, gritante, as mulheres ganhavam assim 100 vezes mais que o homem. E eu tinha essa graninha extra como DJ, fazia uma campanha de, sei lá, de óculos, de underwear. Eu ficava travado, eu não podia fazer aquele mesmo segmento por 6 meses, né? Até virar a coleção. Então eu falava, putz, ganhei esse dinheiro aqui, mas e agora? E aí você vai nadando, vai... Aí você intercalando com música. Exatamente. Aí eu comecei a tocar e começou a ficar relevante. Aí eu fui pensando também, eu preciso migrar da moda para uma outra profissão que me vai ser rentável, né? E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou para música. Voltei de Nova York para o Brasil e acabei entrando sócio até numa boate bem famosa que teve aqui, que foi a Pink Elephant, aqui em São Paulo, e a minha parte na sociedade era ser o curador artístico. Então eu contratava os DJs, eu escolhi os DJs que tinham a ver, eu tracei uma linha musical para a boate Pink Elephant. Então assim, vamos tocar que estilo musical? Vai ser predominantemente o house music, mais chique ou mais pop, enfim, a gente traçou quais são os artistas que se encaixam nesse conceito que a gente criou, são esses, e aí eu ia atrás e fazia o booking, a contratação desses artistas, e aí eu comecei também a tocar na minha própria boate. E aí era engraçado porque eu acho que como a gente criou aquele conceito musical, eu acho que quem mais se encaixava no conceito que eu criei era eu mesmo. Com certeza. E aí a gente começou... Você tinha dificuldade de arranjar profissionais? Na verdade não, porque assim, eu acho que o Brasil sempre foi, principalmente na música eletrônica, um celeiro muito bom assim de talentos, né? Tinha bastante DJ bom, só que o que eu tinha dificuldade às vezes era assim, poxa, eu tenho uma festa muito importante nesse dia e os DJs bons que poderiam me atender já estão ocupados com, né, já estão contratados com outros compromissos em outro lugar, e aí eu falava, putz, eu não posso perder essa festa, eu não posso perder essa oportunidade. Eu lembro que, poxa, a gente teve um jogo do Brasil em São Paulo, depois do jogo o pessoal foi todo comemorar na boate, e não tinha um DJ naquele dia. Eu falei, não posso perder essa festa. Pô, inclusive até o Kaká, que nunca sai à noite, ele foi lá, não bebeu, mas foi, Neymar, enfim, e eu falei, não posso perder essa festa, então, e não tem o DJ para contratar, pô, vou eu mesmo. E aí comecei cada vez mais, eu já em Nova York tinha o costume de tocar, e comecei cada vez mais a entrar, e aí as pessoas começaram a cada vez mais perceber que tinha qualidade nesse meu trabalho de DJ, e aí eu comecei a ser mais contratado para outros eventos, não só na minha boate, mas para outros estados. Comecei a viajar o Brasil inteiro, e aí começou a profissionalizar minha carreira de DJ. A gente começou a perceber que o DJ, ele tem essa função de ser o cara que
que vai pra festa e toca muitas vezes repertório de terceiros, Sim. né, de outros artistas. Então eu cansei de tocar música do David Guetta, do Tiesto, do Calvin Harris, do Martin Garrix. E aí eu comecei a pensar, por que esses caras são tão grandes, tão famosos? Por que o David Guetta enche um estádio de pessoas para assistir, né, o show dele? E aí a gente começou a enxergar essa mudança de que esses superstars, DJs que apareceram pelo mundo, eram na verdade os caras que estavam criando as próprias músicas, que estavam produzindo as próprias músicas, e daí deu esse salto. Poxa, eu também quero sair desse patamar e chegar nesse patamar, então o que eu preciso fazer? Criar as minhas próprias músicas. Foi aí que a gente começou um processo de produção. Graças a Deus a gente está num momento muito bom e eu espero que dure muito mais. Enquanto eu tiver sangue, inspiração e fôlego, a gente vai. Mas acabou me trazendo aonde eu tô hoje, que é com o Jetlag, e graças a Deus aí acho que a gente tem um papel muito importante aí nos grandes nomes da música eletrônica brasileira, e espero que a gente consiga seguir mais. Mas o Jetlag tá onde tá por ter criado as próprias músicas, e acho que esse é um dos maiores recados aí. Quem quer trabalhar com música, você pode querer viver só de cover, não tem problema nenhum com isso, mas o caminho mais curto para o sucesso estrondoso é fazer as próprias músicas, criar as próprias músicas, compor as próprias músicas. A gente teve uma declaração, até comentei com você, da Roberta Miranda a respeito do trabalho do DJ. É uma grande ídola minha, cresci escutando Roberta. Eu me vi muito nela, embora eu conheça o seu trabalho, que eu trabalho com vocês nos bastidores. Sim. A cabeça dela é a cabeça da pessoa que ainda vê o DJ como a pessoa que simplesmente troca músicas numa festa. Sim. Você acha que tem como mudar a mentalidade dessas pessoas dessa geração que trabalham no meio artístico? É importante que elas saibam que vocês também são produtores e compositores, porque um dia pode acontecer de um trabalho em conjunto, por que não, né? Mesmo ela estando no sertanejo, mas claro, dependendo do crescimento da música, o sertanejo é um estilo que gosta muito de mesclar, né? Sim, o eletrônico também. Isso, como que você vê esse tipo de pensamento ainda? Como que a gente pode levar mais adiante o trabalho de vocês nessa escala? Foi muito legal, né, que eu senti que foi, na verdade, uma dúvida legítima dela, ela não quis fazer troça com ninguém. Eu até me informei bastante desse assunto, porque acho que eu comentei com você que eu gravei para a Record, falando sobre isso essa semana. Ela comentou alguma coisa, o que faz um DJ mesmo com uma dúvida, né? Um seguidor dela, enfim, respondeu esse tweet que ela fez, e aí o negócio tomou uma proporção maior aí. A Roberta Miranda, ela é um ícone da música sertaneja, né? Eu sei a relevância dela. Poxa, o que ela representa, até quem não acompanha sabe do tamanho que é o meu caso. A minha avó, ela tem 96 anos. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos de carreira, então quando eu comecei, ela tinha uns 86. Quando eu fiz os primeiros shows muito grandes, que foi depois de uns 3 anos que eu já tocava, 3 a 4 anos, eu mostrei uma foto para ela de um estádio, né? A gente tinha feito um show muito grande num festival, que foi no estádio, assim, tudo lotado, gramado, tudo lotado. E aí ela falou, nossa, que banda é essa que tá tocando? Eu falei, não, vó, sou eu que tô tocando. Ela, como assim? Aí eu dei o zoom na foto, falei, olha aqui, sou eu, ó, com o fonezinho e tudo mais. Ela falou, não é possível, como assim? E não entendeu, ela achou que ou estivesse brincando com ela, ou fosse uma piada, enfim, ela não entendeu. Porque para ela e para a geração dela, e até para gerações anteriores a ela, minha mãe, por exemplo, a minha mãe, claro, ela é mãe coruja, então ela acompanha de perto, sabe mais, mas, por exemplo, uma tia minha que não acompanha tanto, não entende realmente, acha que o DJ é aquele, ele é DJ, toca ali na festinha do salão de festas do prédio, no cantinho ali e tudo mais. E realmente os DJs, eles começaram, né, num processo de crescimento, e eles começaram em festas menores, a relevância do DJ era realmente menor, e eu acho que até hoje um DJ, ele pode fazer um grande nome como DJ e ter eventos grandes, mas ele vai ser exceção. O DJ que vai crescer mesmo e fazer shows em estádios e ficar muito relevante e virar, quem sabe, o David Guetta e virar o Tiesto, são os DJs que, além de DJs, ele faz outra coisa, que é produzir e criar a própria música. Então eu acho que aí está o grande pulo do gato. Então o que faz o DJ? O DJ, ele faz um trabalho de pesquisa. Eu sou um DJ de casamento, então eu vou pesquisar músicas para tocar numa festa de casamento. Então lá eu tenho que agradar a mãe, a avó, os noivos e os amigos. Então lá eu tenho que ter, sei lá, um Roberto Carlos, um Jorge Benjor, um Calvin Harris, um Tiesto, o David Guetta, tem que ter ali um Oasis e tem que ter o Barry White, tem que ter tudo. Ele identifica o público-alvo dele, qual o target dele, é esse.
e ele vai pesquisar músicas para agradar esse público. Eu vou tocar só hip hop, eventos de hip hop, boate de hip hop, então ele vai procurar músicas de hip hop. Eu vou ser um DJ de open format, eu vou tocar de tudo. Então o cara faz a pesquisa dele, vê qual o tipo de evento. Eu só vou tocar em evento corporativo, então é geralmente coquetel, as pessoas querem conversar, então eu vou tocar um lounge music. O cara vai pesquisar músicas de lounge music, é o que ele vai tocar. No meu caso, eu comecei como DJ de música eletrônica mais comercial, house music mais comercial. Então eu pesquisava música pop porque eu sabia que meu público era um público que ia, sei lá, de 15, 16 até 20 e poucos anos. E aí depois eu comecei a criar música para esse tipo de público. Eu via que uma música estourou muito, sei lá, de qualquer segmento que fosse de rock, por exemplo, uma música do Coldplay. Só que não tinha uma versão que encaixasse, porque o Coldplay às vezes é uma banda de rock, ele toca mais lento, e eu toco a 127, 128 BPMs, às vezes não tem, então eu preciso criar uma versão dessa música para caber no meu set. Então é o processo que começa de você começar a criar as suas próprias músicas exclusivas, para depois daí você criar suas músicas autorais. E aí é o pulo do gato, aí é que dá a virada de chave. Como que é o seu processo de produção no caso das músicas autorais? Como que a música chega para você? Como que você detecta? Você procura, te mandam muita música? Como que funciona isso? Então, é engraçado que quando eu comecei a minha carreira fora do país, a gente chegou a fazer 2 músicas autorais. Conheci a Catherine Ellis, que é uma diva da house music, cantora, e aí a gente fez uma música em parceria com ela, bateu top dos charts, do Beatport. Depois eu fiz uma música com o Chuck, que é aquele DJ I'm in Miami Beach, que ele é um dos maiores do mundo. A gente fez uma música com ele chamada Ron, que é autoral. Também a gente conheceu ele, vamos fazer uma música junto, vamos. E aí, eu tenho uma ideia mais ou menos assim, eu tenho uma assim, e aí a gente vai casando, vai, né, lapidando isso. E aí saiu a música, ela ficou também top 5, se não me engano, do Beatport. David Guetta tocou, Tiesto tocou, e aí a gente fez um nome grande lá fora, tocou no Tomorrowland na Bélgica, em festivais muito importantes, e veio para o Brasil. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou, poxa, a gente precisa de alguma coisa que vá fazer a gente ser relevante aqui, que as pessoas falem, putz, olha que legal esses caras, porque a gente já tinha uma relevância fora e não tinha aqui. E aí a gente pensou em fazer a Oração. Então, o primeiro processo de criação da Oração, ela foi uma música que fez um sucesso na roupagem ali, na versão da banda mais bonita da cidade, mas o autor da música é o Léo Fressato, né? É um compositor do Paraná, muito talentoso, grande amigo, e aí a gente procurou ele. E ele falou, olha, a música é minha, eu que canto, eu que compus. Então a gente não utilizou nada da banda mais bonita da cidade. A gente fez uma nova versão da música com o Léo cantando e a gente produzindo o arranjo todo, a parte eletrônica da música. Aí depois a gente veio com a Trembala, né, que foi aquela expectativa de você fazer uma música muito grande, e agora o que vem depois? E você fica sendo cobrado, né, por todo mundo, pela gravadora, pelo teu time de empresários, pelos teus fãs, e aí a gente veio com a Trembala, que foi uma grande parceria nossa com a Ana Vilela também, e que deu super certo. Toforam processos criativos em que a gente queria fazer algo, eles tinham a letra, a gente tinha que criar então, em cima da letra, um arranjo para música, enfim, respeitando toda a identidade de melodia da música, harmônica. Depois que a gente ficou muito conhecido, a gente recebe muita música. Então a gente recebe muita coisa, às vezes só instrumental, ou às vezes só a letra, voz e violão. E às vezes a gente ouve coisas que a gente acha interessante. Praticamente tento ouvir tudo que me mandam, às vezes não é possível porque eu tenho que conciliar com a minha agenda de show, com minhas viagens, com projetos paralelos que eu tenho aí, um programa de TV que está vindo. O que eu gosto muito, a gente acaba trabalhando, lapida aquela ideia que chegou pra gente. E chega numa versão final que agrade quem propôs a ideia, o que a gente também tem de identidade nossa, e acaba lançando. A gente tem uma música autoral com o Alok agora, a gente veio com a ideia, ele achou linda que a gente propôs, que até então estava bem cru, questão de voz, a letra já estava pronta, mas questão de arranjo, instrumental, e aí a gente sentou junto com ele no estúdio dele e a gente fez a 4 mãos aí essa nossa parceria com a Alok. Quando você chega com a ideia, você chega com a música já com letra ou não necessariamente? Às vezes você chega só com a parte instrumental? Não necessariamente. Por exemplo, o Jay, que é o nosso cantor agora, né, que está com a gente há um tempão, vocês conhecem. A nossa primeira música autoral com o Jay, a gente tinha uma base pronta, né, uma base eletrônica. Ele compôs em cima desse arranjo a letra. E aí mandou pra gente de volta, a gente fez algumas alterações na letra. O arranjo que a gente propôs, a base que a gente propôs não foi mantida originalmente, mas ela foi, né, trabalhada para que também se adaptasse ao que ele
produziu depois, que foi a parte de vocal, e a letra dele também teve algumas alterações para encaixar, então a gente fez um negócio também, e aí chegamos no resultado final. Tem muito cara que compõe bom e que a gente manda já uma base para a pessoa escrever em cima da base que a gente... Ou tem pessoas que mandam o contrário, olha isso aqui, às vezes é voz e violão. A gente recebeu agora uma música que a gente vai lançar com o Postcode, que é uma banda espanhola aí muito legal, que eles mandaram uma versão voz e violão e a gente construiu o arranjo eletrônico em cima e a gente vai lançar. O processo de criação é muito esse, às vezes a gente senta... E é diversificado também, né? É bem diferente, acho que do sertanejo, né, que você está mais acostumado e tudo. E a gente faz mais ou menos dessa forma. Às vezes eu sento, eu ouço alguma coisa que me remete a alguma coisa. Eu estou numa festa, num restaurante, eu estou vendo um programa de TV, um seriado, e eu falo, nossa, olha isso aqui. Eu gravo, assovio aquela melodia e depois a gente cria um arranjo, uma base já eletrônica sem vocal às vezes naquilo, e depois a gente coloca para andar. E eu também agora estou escrevendo em cima das bases que a gente tem, enfim, e eu gosto muito das letras das últimas músicas autorais nossas, todas as letras eu coloquei à mão, eu mexi nelas para dar a nossa identidade, e o legal é que o autor, né, original que começou aquela ideia entende, putz, eu acho que isso vai funcionar mais mesmo. Então assim, uma música que a gente lançou recentemente, A Brisa, a gente chegou a mexer bastante na letra para que ela se adaptasse, ficasse um refrão mais repetitivo e assim mais... grudento, para poder pegar mesmo as pessoas. A única coisa que a gente não faz é cantar, mas a gente tem o nosso cantor fixo com a gente, que é o Jay, que canta praticamente todas as nossas músicas, canta muito bem, mas também a gente faz parcerias, então lançamos uma com a Anitta agora, que foi sensacional, a ideia partiu toda dela, ela falou, eu tenho ideia de fazer uma parada assim, vamos fazer? Eu falei, demorou, vamos fazer. E aí ela me deu o briefing do que ela achava legal, a linha que ela queria fazer a música. Aí eu entendi o que ela queria, a gente montou toda a estrutura para atender mais ou menos a ideia original que ela tinha tido, mandamos para ela e ela achou legal pra caramba, gravou o vocal depois, porque ela me deu a ideia, a gente fez a base, levamos para ela gravou o vocal em cima da base, e depois eu falei, putz, dá pra gente também fazer alguns ajustes aqui, que vai casar muito legal. Ela falou, então manda ver, vamos ver o que deu. Aí a gente ajustou, fui pro Rio de Janeiro, fui pro estúdio com ela, inclusive no clipe que tá no YouTube, tem imagens da gente junto no estúdio, ela gravando a voz e a gente dirigindo a gravação e tudo mais. Trabalhar com um artista muito consagrado é bom, porque assim, um insight que ele tem, às vezes dá o rumo perfeito do que era para ser, entendeu? Então a gente vai meio que, poxa, eu acho que tem esse caminho, tem esse, mas eu tô meio em dúvida, e aí ela vem com, não, vamos aqui, e é na veia, então é muito legal. Então eu percebo que no seu segmento a produção musical é essencial, né? Essencial. Porque às vezes, dependendo de alguns outros segmentos, a música já chega pronta de uma maneira que basta o cantor chegar lá e colocar a voz dele e a música funciona. Aqui não, aqui você tem que fazer cada parte junto para chegar no resultado final, assim, 100%, né? Sim. E até porque também, o que acontece? Na música eletrônica, a gente corta muito o vocal do cantor, a gente usa muito caco, a gente repete muito, então, às vezes eu preciso... O cantor, ele tem aquela facilidade de sair, e cantar a música, a letra é essa, então vamos embora. Aí canta e fica sensacional. Geralmente os cantores são talentosos, profissionais, e mandam bem, mas... A gente com a cabeça do eletrônico, eu preciso falar, olha, eu preciso que você repita essa frase 3 vezes para mim, ou que você mude aqui a entonação, a entrada no tempo que você vai entrar, para eu poder usar isso como caco, recortar e usar os vocal shots, entendeu? Então é muito bom estar junto para poder, porque senão a gente tem aquela sessão de gravação e eu não consigo materializar a minha ideia, porque eu não consegui captar o que eu queria para essa ideia e fica faltando, entendeu? Eu vejo que você é muito auditivo, né? Mais do que eu acredito grandes compositores, que você falou que vai no restaurante, escuta seriado, tem uma ideia, já grava e tal. Sim. O compositor que manda uma música para você analisar, você acha que ele tem necessidade de vivenciar o meio eletrônico para conseguir mandar alguma coisa que você identifique que possa ser uma música que toque no ambiente eletrônico? Eu tenho recebido umas coisas de compositores do mercado pop, sertanejo e tudo mais, porque graças a Deus o Jetlag cresceu e a gente percebeu, né, até os nossos empresários, que a gente transcendeu o mercado eletrônico. A gente não é nem mais considerado só como DJs, acho que a gente virou artista pop mesmo, né? Então nosso show, a entrega do nosso show tem instrumento ao vivo, tem cantor ao vivo,
Isso já começa a mudar o que é só simplesmente o DJ que é ir lá e tocar a música que ele produziu. Por essa percepção desse crescimento todo, a gente tem recebido pessoas que trabalham com rap, pessoas que trabalham com hip hop, pessoas que trabalham com sertanejo, com pop, reggae, vários segmentos mandam coisas pra gente. Essas pessoas, geralmente, elas mandam o que é confortável no segmento delas. Então, alguém que trabalha com reggae, com sertanejo, o cara fala, olha essa ideia que eu tive, e manda. Eu tenho bastante capacidade de decupar aquilo e entender se aquilo pode funcionar numa outra roupagem ou não, né? A primeira vez que eu ouvi Trem Bala, por exemplo, era uma voz e violão meio, né, bem quase um MPB ali. Vale mandar da tua zona de conforto, eu trabalho com sertanejo, vale mandar. Mas é um pouco mais difícil de eu vislumbrar aquilo como um sucesso no eletrônico. Graças a Deus eu tenho essa qualidade de conseguir, né? Você fala, você tem, quais são as suas qualidades? Eu acho que eu colocaria uma dessas. Você tem que visualizar como que o público do seu segmento vai ouvir aquilo, né? Você está trazendo uma coisa que tem identidade de outro segmento, que o seu público não consome, e trazendo para cá. Isso. Você tem que ver como que isso vai impactar, né? O que eu acho às vezes é, por exemplo, dentro do mercado eletrônico existem vários segmentos, né? Existe o house, existe trap, existe drum and bass, existe até o hip hop, não deixa de ser uma vertente ali da música eletrônica, né, de elementos eletrônicos. Existe o techno, o trance, o EDM, a música eletrônica pop, que é hoje mais ou menos ali que eu considero que faz o Guetta, o Calvin Harris. Quando um artista eletrônico manda alguma coisa pra gente, às vezes o cara manda no estilo dele, que é muito distante do nosso, mesmo estando dentro do universo eletrônico. Isso realmente, às vezes, dificulta, porque depende da situação que eu vou ouvir aquela música. Se você vai mandar uma música para alguém do eletrônico, é bom você se inspirar, estudar a história desse artista que você vai mandar a música, para ela ser recebida de uma maneira mais natural, mais, né, que passe, mas olha, tipo assim, eu já tô acostumado com essa timbragem, eu já tô acostumado com esse tipo de bassline, ou com esses elementos ou com um arranjo dessa forma. O cara me mandou um negócio que soou familiar, então é mais fácil daquela ideia ir pra frente do que um cara que pegou um negócio e falou assim, vai lá. Pode ser que vá também, não existe uma fórmula mágica ou um caminho único. Mas é mais difícil. A gente fala muito aqui de conexão, né? Tem que conectar com você, porque senão já nem abre a sua cabeça para você analisar aquilo, né? Para mim funciona muito assim, se o cara mandar uma guia para mim, voz e violão, eu consigo entender muito. Geralmente, né, o violão é um instrumento que está muito presente em vários estilos musicais diferentes, e no eletrônico a gente usa bastante também. Às vezes, assim, o cara manda uma música que já tem, sei lá, uma produção. Uma produção muito única de um estilo, né? Muito específica de um estilo. Aí pra gente imaginar aquilo é um pouco mais difícil. E às vezes você ouvindo 10, 15 coisas no mesmo dia, aquela fica com menos chance. Olha que interessante. A gente vem falando da questão da guia muito produzida. E alguns produtores já passaram por aqui dizendo, inclusive do sertanejo, preferem a música voz e violão. E os compositores às vezes se preocupam em gastar dinheiro com isso, achando que a música vai ganhar uma grandiosidade e uma atenção maior do produtor, quando na verdade ela já entrega muita referência do compositor e polui o ouvido do produtor, ele não consegue se imaginar produzindo aquilo. Então aqui também funciona o mais simples, porque aí você vê se a música é boa mesmo, né? Sem toda aquela roupagem, né? E até porque, assim, como eu não sou cantor, componho também, mas a minha veia principal é produzir. Se alguém já trouxe o meu trabalho mastigado, mas que não é a minha identidade ali, eu vou ter que ter o trabalho de tentar extrair a identidade que veio e imaginar a minha identidade ali, o que às vezes é um trabalho de imaginação, às vezes funciona, às vezes não funciona, que é a criatividade, né? A criatividade é você imaginar algo e às vezes você tá num dia muito bom, inspirado, e aí rola, mas às vezes não rola. É engraçado, né? A gente tá falando do começo da minha história, que é na moda. Na moda, muitos testes que eu ia fazer, vai ter um teste, sei lá, da Armani. Eu ia lá, os caras falavam, venha de cara lavada, de cabelo lavado, não se produza hering branca e calça jeans. E aí, assim, mulher, então, modelo, os caras queriam ver elas de cara lavada. Porque se a mulher estiver toda maquiada, às vezes o desfile do cara é com uma maquiagem toda excêntrica, puxando um olho pra lá, pra cá.
ele vai ver a mulher com uma maquiagem diferente daquilo que ele imagina pro desfile dele, ele já inconscientemente ele fala, não encaixa muito no que é a minha ideia. E às vezes se a mulher tivesse de cara lavada, o cara, eu vou transformar essa mulher exatamente naquilo que eu tô imaginando. Então, less is more, né? Menos é mais. Bota o que interessa ali, ó. Joga simples, o que interessa. Você tem que apresentar a essência da música. Tiago, eu adorei esse papo, queria ficar aqui horas falando sobre isso. Pra mim também é uma coisa diferente, eu acho interessantíssimo. Eu já fui num show do David Guetta, eu vou ser bem sincera, eu não consegui consumir aquilo da maneira que eu queria, porque eu acho que eu não estava preparada para entender aquela música. Eu acho que hoje, se eu fosse num show de música eletrônica, seria diferente para mim. Eu já conseguiria analisar outros elementos. E acredito que para o compositor que queira entrar nisso também, quando ouvir você falar todas essas coisas, ele vai falar, eu vou começar a escutar a música eletrônica de uma maneira diferente. Legal. Isso é bom, né? Porque é bom para o mercado como um todo, Sim. né? A música eletrônica agora, eu acho que ela está muito inserida no dia a dia das pessoas. A gente faz parte lá dos festivais Vila Mix, em que é o Safadão, o Jorge Mateus e Cauã, Simone Simaria, o Alok, o Jetlag, enfim. Isso é muito legal, porque a gente consegue ver o público consumir tudo isso de uma maneira, que ele acaba, lógico, tem essa preferência, eu gosto mais de sertanejo, eu gosto mais de forró, mas o cara consegue consumir o show do Alok, do Jetlag, que são os shows eletrônicos desse festival, mesmo um artista antes sendo o forró do Safadão e depois o Jorge Mateus no sertanejo. Isso é muito legal. Mostra que a música não tem fronteira e mostra também que hoje em dia o que a gente vive é essa coisa de você tirar o rótulo, né? Tipo, Sim. a gente brinca, né, muito no eletrônico assim, rip genres, né? Tipo, morte aos gêneros, né? Então, tipo assim, sem gênero, é tudo música, é tudo amor, é tudo trazer as coisas. Antigamente, quando eu comecei a tocar, se eu quisesse ouvir o meu estilo preferido, eu comprei um CD do Jamiroquai. Eu tinha gastado lá, sei lá, R$30, 20 e tantos reais num CD do Jamiroquai. Se eu quisesse ouvir um sertanejo, eu ia ter que comprar um CD de sertanejo e gastar mais 30. E se eu quisesse ouvir o forró, eu tinha que gastar mais... Às vezes o dinheiro não dava, né? Você comprar todo CD que você quer ouvir. E às vezes você gostava de uma música do cara do sertanejo. Aí você vai comprar um CD com 12 que você vai ouvir. Você vai pagar R$30 pra ouvir uma música. E que também depois de, sei lá, 3 meses você não aguenta mais ouvir a música porque você já quer ouvir uma música nova. Hoje em dia, com as plataformas, você assina lá um Spotify, um Deezer, enfim, você paga, ou nem paga, né, tem o gratuito, que você consegue, agora eu vou ouvir o eletrônico. Daqui meia hora você cansou, você ouve o sertanejo. Então, antigamente as pessoas... você tinha que se restringir ao seu, você tinha que gastar o seu dinheirinho com o que você gostava de ouvir. E aí, os eventos e os públicos e o fanbase do artista era muito nichado. Pô, meu primo só ouve sertanejo. Porque o mercado, ele realmente segurava, né, dentro de limites ali aquela pessoa, por conta do acesso, do dinheiro e tudo mais. Hoje em dia é tudo muito complexo. Então, eu mesmo me pego um dia ouvindo reggaeton, né, deixa eu ver o que o Balvin lançou, Maluma, aí outro dia ouvindo funk, deixa eu ver, sou amigão da Anitta, do Kevin, deixa eu ver o que eles lançaram. Outro dia, tô ouvindo eletrônico underground, cabeçudo mesmo, de uns caras de Berlim, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. E aí o legal é que a música e praticamente outros estilos vão pegando elementos de outros estilos. Então, assim, o eletrônico pega um pouco de referência, sei lá, do hip hop, o sertanejo junta um pouco com o funk, e os negócios vão acontecendo, e aí vão surgindo estilos que às vezes você não consegue nem definir direito, né? Tem amigo meu que fala, o que é isso aí que tá tocando? É meio eletrônico? Eu falo, cara, nem eu que trabalho com isso, vivo isso há mais de 10 anos, não sei te falar, cara, tipo, meio que um pouco de um monte de coisa, uma salada, e o resultado às vezes é legal pra caramba, entendeu? Esse é o caminho, né? De tipo assim, as pessoas abrirem a cabeça ao universo, porque o público tá abrindo, aliás, o público tá aberto para receber esse universo já novo, né? Atual. Né? Então os produtores, os compositores também têm que abrir a cabeça na hora de compor. O preconceito que a gente fala, acabar com o preconceito. Thiago, muito obrigada. Obrigado. Eu quero que você deixe uma última mensagem. Eu acho que seria legal, se você quer trabalhar compondo música para o mercado eletrônico, estuda um pouco dos artistas que são relevantes. Aí dentro desses artistas, né, que você vai estudar, vai aparecer a sinergia que você vai sentir com um estilo ou com outro, porque mesmo o mercado eletrônico, ele é um mercado que tem várias vertentes. Você se identificando com o estilo de um artista específico, ou de 2, ou de 3, você tentar fazer coisas que estejam dentro da identidade daquele cara, e aí você vai conseguir, né, focar
trazer, lógico, que todas as ideias que você tem abrindo a sua cabeça, se às vezes a tua referência, eu tô compondo pro sertanejo, mas eu acho que o eletrônico é um mercado em potencial para mim, então eu quero entrar. Traz as suas referências, não deixa de lado, e às vezes sai a parada genial de você trazer a sua referência por um mercado que é novo para você, e para isso é legal você assistir, você acompanhar, você seguir lá os artistas que são relevantes nessa área do eletrônico, para você entender qual é a linha de trabalho deles, qual a identidade do que eles fazem, e aí você trazer o teu universo para cá. O universo eletrônico está crescendo muito, muito, muito no mundo inteiro, ele já é bem grande no Brasil, eu acho que ele está crescendo. Funk e eletrônico são os dois universos dentro da música brasileira que tem muito, muito espaço para crescer, e a gente precisa de bons compositores. Compositor para música eletrônica no Brasil é uma peça muito em escassez, assim, então se você tem esse talento e quer mergulhar de cabeça, nós aqui desse lado, produtores, vamos te receber de braços abertos, vai ser muito bem-vindo pra gente. As minhas redes, Thiago Mansur 7, acho que vocês vão colocar aqui, né? E Jetlag Music, então vocês podem acompanhar, eu posto muita coisa também nas minhas redes particulares que tem a ver com produção. Do Jetlag são mais as nossas agendas, nossos shows, e o nosso Spotify, que tem a nossa playlist lá, This is Jetlag Music, tem toda a nossa discografia, então lá dá pra ver bastante de onde a gente começou, para onde a gente veio, quando a gente tenta, né, sair da caixinha, quando tá todo mundo andando para esse lado, a gente tenta andar para esse, para trazer algo novo pro nosso fã e pro mercado, e às vezes a gente acerta a mão e daí a cena toda vem, como eu acho que foi com as músicas que a gente fez em português, né? Nós fomos um dos precursores de fazer música eletrônica com vocal em português, que antigamente você pensava em música eletrônica, você pensava em David Guetta, em Tiesto e não sei o quê. E hoje em dia você já pode falar, poxa, tem Oração, uma música eletrônica relevante, a Trembala, a Brisa, Agradecer, foi um movimento que a gente começou fazendo e depois vários outros artistas vieram, que a gente fica muito feliz porque veio muita música boa eletrônica com vocal em português. Então agora a gente já está tentando sair daqui desse movimento e ir para cá. Se a gente acertar, a gente traz a galera de novo e esse é o caminho. Espero vocês aí num show nosso, ou espero a opinião de vocês aí. Fico muito ansioso para receber o feedback. É isso aí. Agora, pessoal, é com vocês. É a única coisa que eu tenho para dizer. Um beijo e até o próximo vídeo.